Seguindo com o projeto de 100 anos do rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba continua comemorando e hoje traz aqui no Labicom, estúdio de rádio e televisão, José Carlos Cook, ou Carlos Cook, um dos ícones do rádio nas décadas de 80 e 90. Carlos Cook, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história, um pouco do sucesso que fez Carlos Cook no rádio. Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço o Fernando Negrão, né, pelo convite de estar aqui e falar dos 100 anos do rádio. Espero que, pela minha bagagem, eu traga coisas importantes sobre o rádio e, então, agradeço a oportunidade. Como é que o Carlos Cook entrou no rádio? Como é que o bichinho do rádio picou o Carlos Cook? Olha, Luiz, a minha formação vem do rádio de ondas curtas. Eu sou do norte do Paraná, um lugar muito pequeno, um distrito, e nasci ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo, da qual meu pai tinha um rádio de ondas curtas e eu via a Bandeirantes. Depois, com 17 anos, eu comecei a ouvir a BBC de Londres, a Deutsche Welle da Alemanha, a Rádio Suécia, Rádio Canadá Internacional, Voz da América dos Estados Unidos. Então, com 17 anos, eu tinha uma formação de rádio muito grande. Quer dizer, era a rádio mundial que eu ouvia, nacional e mundial, as melhores emissoras do mundo. Então, a minha bagagem, quando eu vim para Sorocaba, era uma bagagem muito grande de rádio. E outra coisa, onde eu nasci e me criei, tinha a igreja católica e tinha o alto-falante da igreja. E eu comecei a falar no alto-falante, anunciando missa, terço, falecimento. Então, o meu primeiro contato com o microfone foi no alto-falante da igreja. E mais a bagagem que eu tinha de emissoras internacionais, emissoras nacionais, emissoras boas. Então, quando eu fiz o teste na Vanguarda, foi assim. Eu vim para Sorocaba e depois a Vanguarda anunciou. Primeiramente, eu fui na Cacique e falei com a Zilá. A Zilá falou: não tem vaga para locutor, mas eu tenho aqui, eu vou gravar uma novela e você pode ser um personagem dessa novela. E aí me deu o papel, você vai ser o personagem tal. Isso numa sexta-feira. No sábado, a Vanguarda anunciou no jornal Cruzeiro do Sul que ia fazer teste para locutor. E meu primo viu e me avisou. Só que já era sábado. E eu cheguei lá na rádio, dei de cara com o Salomão. O Salomão estava muito bravo. Naquele dia, não tinha ninguém bom para locutor. E aí, ele falou: você vai ser o último. Você é locutor? Eu falei: sou locutor da alto-falante da igreja. Aí ele falou: bom, vou falar uma coisa para vocês. Se você for bom, eu falo agora. Se for ruim, também eu falo agora. Aí mandou o seu camarada ligar o microfone, me deu uma relação de noticiário e aí eu comecei a ler, continua. Não, vai boa, continua. Depois ele
falou, você sabe inglês? Mais ou menos. Francês? Mais ou menos. Italiano? Mais ou menos. Pela experiência que você já tinha ouvido as rádios do mundo. As rádios do mundo inteiro eu ouvia. Aí ele me deu uma relação, porque na rádio tinha uma orquestra. Me deu uma relação. Tinha Elton John, Beatles e tal, Frank Purcell, Gianni Morandi. Ou seja... O teste foi ali para saber se você sabia a pronúncia. Eu sabia tudo, sabia tudo. Aí ele falou, muito bem, você passou. O único, hoje. Aí ele marcou para mim, na segunda-feira, às 8 horas da noite, para eu aprender com o locutor do horário. Aí na segunda-feira eu fui lá, 8 horas da noite, fui até antes, 7h30, né? Você nem foi na Cacique, então, para fazer nem fui. a radionovela com a Zilá Gonzaga? Nem fui. Aí chegou 8 horas na rádio, na segunda-feira, cadê o locutor? O locutor não apareceu. Aí começou a tocar música, o operador falou, vi falar que você passou bem no teste aí, entra aí, cara. Eu já entrei no ar. O operador é que deu o start. Vai lá e fala, se vira. O programa é assim, e comecei a fazer o programa. E como é que foi esse início, Carlos Cuca? Primeira vez falando no microfone, como é que você lembra como é que você entrou no ar? Como é que foi? Olha, eu não fiquei com vergonha. Foi uma coisa assim, automática. E aquele frio na barriga, não teve? Não tive. Já estava preparado? Estava preparado. Entrei no ar. O programa era Vanguarda à Noite, músicas românticas. E daí meia hora o Salomão ligou. Viu, você está no ar já? Quem autorizou o senhor a entrar no ar, né? Falei, o locutor não veio, começou a tocar música, o operador pediu para eu fazer. Não, você está bem. Está melhor que o locutor do horário. O horário é seu. Aí eu fiquei um ano à noite. Normalmente os locutores começam a trabalhar na madrugada ou à noite, né, que tem um pouco menos de audiência. Depois você foi mudando isso, Carlos Cuca, foi para tarde? Como é que foi o processo aí de chegar ao horário da manhã, que é o filé mignon, ou seja, o horário que tem mais audiência no rádio? Então, eu fiquei um ano à noite, depois eu comecei a fazer um programa à tarde, chamado Pesquisa Popular do Sucesso. E eu tive o privilégio, no Pesquisa Popular do Sucesso, surgiu a discoteca, né? Algo inovador na época, né? Inovador. Então, se na época, em Sorocaba, os locutores falavam senhoras e senhores, eu comecei a falar moçada, né? O que o jovem falava na época. Mudou a linguagem, né? Então, mudou o jeito de falar, de comunicar. Exatamente. Então, meu público era jovem. E eu comecei a fazer muito sucesso com esse público. E, então, durante muitos anos, eu fiquei na parte da tarde. De manhã, tinha o Roberto Macedo, que era campeão da audiência nas manhãs. Na Rádio Cacique, ou ainda na Vanguarda. E eu à tarde. Bom, depois, o Roberto Macedo foi para a Rádio Cacique. E aí o Salomão me chamou e falou, vou ter que passar você para de manhã. Você está muito bem à tarde, mas eu tenho que colocar você de manhã. Para fazer ali uma concorrência, um balanceamento de audiência, para não perder audiência, já que o Roberto Macedo tinha uma baita de audiência com o telefoninho Bom Dia, né? Exatamente. Aí Luiz, só que o seguinte, de sexta-feira para começar na segunda, eu tive que mudar totalmente a comunicação. Você falava com jovem e agora você falar com principalmente dona de casa, né? Então eu tive que mudar totalmente a comunicação.
Esse é um perfil de comunicador, né? Ou seja, está pronto para qualquer momento falar com o jovem, com o adulto, com o político. E o comunicador Carlos Cook deu conta do recado? Sim. Eu peguei... que a rádio não tinha uma produção, tinha só uma seleção musical. Eu peguei o programa assim, uma seleção musical. Que era escrito ainda à máquina, né? Com folhas xerocopiadas, ou seja, com carbono, né? Exatamente. Aí, o que eu fiz? Bom, primeiro, o Salomão tinha... eu saí com o Salomão algumas vezes para vender propaganda. Porque o salário do rádio, o salário em si, é um salário baixo, né? 5 horas de trabalho, então o salário... E eu morava, na época eu morava em República e fazia faculdade. Então o salário dava para pagar as duas coisas, só. Então eu pensei, como é que eu posso ganhar dinheiro com o rádio? E aí comecei a sair com o Salomão para vender propaganda e depois saí na rua, sozinho. E comecei a vender propaganda. Carlos Cook, você fez um programa de grande sucesso na Rádio Vanguarda chamado Convite Matinal. Esse foi o grande sucesso da sua carreira no rádio? Sim, Convite Matinal. O Convite Matinal era um programa que tinha uma audiência principalmente feminina. Então, quando eu comecei a fazer o Convite Matinal, eu pensei no público feminino. Né? O que elas gostam de ouvir, né? Então você tinha um produto no outro lado. O que elas gostam de ouvir. Então, baseado nisso, eu comecei a fazer o Convite Matinal diferente do que era. E também pensei como eu posso ganhar dinheiro com o rádio e com o Convite Matinal. Então, o que eu fiz? Eu fatiei o programa em sessões. Ou seja, eu imaginava uma sessão, arrumava um patrocinador e botava no ar. Quando o Salomão ouvia, ele via que tinha um patrocinador lá, tranquilo. Então, não mexia no programa. O programa foi fatiado em sessões, todos com patrocinadores. Por exemplo, ponto de encontro dos namorados. Uma mensagem de amor de fulana para fulano. Patrocinador. Por exemplo, patrocinador. Nina Noivas. Patrocinava o programa. Tem tudo a ver com o ponto de encontro dos namorados. Sessão Chora Viola. Começou a surgir na época o sertanejo urbano. Né? É Chitãozinho Chororó, isso. João Mineiro Marciano. Então eu abria 3 sessões no programa, de hora em hora, sessão Chora Viola com patrocinador. Depois, abria uma sessão criança, começou a Xuxa, Mara Maravilha, fazer Trem sucesso. da Alegria e tudo mais. Sessão criança com patrocinador. Esse sucesso todo de vendas é devido ao ensinamento do Salomão Pavlovsky? Sim, ensinamento. Ele que levava você nos patrocínios, ensinou? Ensinou. Aí eu saía na rua, vendia. E com o sucesso do Convite Matinal, os clientes ligavam na rádio e queriam fazer propaganda no horário. Aí, quer dizer, já estava vendido. Eu ia no cliente, na parte da tarde, e fazia contrato. Aguarda na fila. Então, eu consegui, Luiz, em pouco tempo, ter uma carteira de anunciantes. E consegui, do meu salário que eu ganhava, multiplicar por 15. Maravilha. Então, até uma deixa, como é que você ganha dinheiro com rádio? É assim. Se for só o apresentador ali, ele pode até ganhar um pouquinho, mas vendendo, certamente vai ganhar muito mais. E o rádio me deu também, Luizinho, me deu
a oportunidade de criar texto, porque a rádio não tinha quem... Um redator. Um redator. Então, eu fazia o programa de manhã, vendia à tarde, à noite eu fazia o texto e no outro dia eu já entrava no ar com o texto pronto. Eu mesmo produzia. Então, eu fiquei especializado em fazer texto de varejo. Muito bom. Carlos Cuck, você trabalhou no rádio por muito tempo, conseguiu aí fazer sucesso, né, com a sua habilidade em escrever, em falar, em vender, né, em mostrar o caminho aí para ganhar dinheiro. Você o rádio no passado era visto como um símbolo de audiência, quem tinha bastante propaganda, quem recebia muitos telefonemas e muitas cartas. Você recebia muitos telefonemas e muitas cartas no seu programa? Olha, eu posso dizer para você que o telefone não parava. Não parava. Cartas, eu recebia por dia 80 cartas. Por dia. Por exemplo, o ponto de encontro dos namorados, eu deixei de ler 3.000 mensagens. 3.000 cartas. Não dava tempo. Eu lia 2 por dia, chegava a 60, 70, 80. Impossível. Impossível. E também tinha aquele problema, né? Por exemplo, se há 2 anos atrás a pessoa mandou uma mensagem para outra pessoa, eu não ia ler essa mensagem agora. Porque eu não sei se a pessoa casou estava ou não, ou estava com outro, ou com outra. Então, ficou lá na rádio, lá, o Salomão mostrava para os anunciantes, olha quanta carta a rádio recebe. Mas tudo carta do Covid Nacional. Você recebeu pessoalmente alguma carta de amor, Carlos Cuck, que as pessoas imaginam que é um locutor, um apresentador, é rico, tem bons carros, tem avião, vive em festas, tem essa magia do rádio. Você recebeu alguma carta de amor, Carlos Cuck? Muitas. A moça pegava, passava o batom e beijava a carta. E muitas cartas eu ia abrir, estava cheio de talco. Entendeu? Verdade. Perfume também. Perfume. Então, recebi uma. Agora, eu também casei com um ouvinte. Conte essa história. Eu ia chegar nesse ponto de tanto promover o amor, de promover casamentos. Você casou com uma ouvinte. Como é que é essa história? Conte pra gente, Carlos Cuck. Então, minha esposa, até hoje, chama Silmara, e somos casados há 34 anos. E a Silmara eu conheci através do rádio. Então, ela trabalhava numa empresa e ligava na rádio para oferecer música para o pessoal do escritório. E aí pegamos uma amizade boa, né? Até surgiu um convite para se conhecer. Aí marcamos na frente da rádio, na Praça Coronel Fernando Prestes. Marcamos, nos conhecemos e começamos a namorar, né? Noivar, como se diz, né? E casar. Então, é um ouvinte. Ela me acompanhou, por exemplo, quando eu fazia os textos à noite para entrar no dia, ela que cronometrava o tempo, ouvia o texto dizendo se estava bom ou não. Ou seja, foi minha companheira como casado e depois na agência de propaganda também que eu montei depois que eu saí da rádio. Então, o amor venceu o Carlos Cuck também no rádio. Também. E hoje, logicamente, você e sua esposa têm a Cuck Publicidade e Propaganda e ela está com você cronometrando Sim. O tempo e a sua vida até hoje. Até hoje. E agora ela também tem uma agência de viagem, né? E está indo muito bem nessa função.
Hoje, ela está na Inglaterra, né? Amanhã vai estar na França, depois para a Holanda e depois para a Alemanha, né? O mês passado ela esteve em Portugal e Espanha, né? Ou seja, como a agência de viagem, ela está indo muito bem. Ela leva grupos para a Europa, né? Grupos também para o Brasil, né? Então, ela deixou de fazer parte da Cook Propaganda para ser uma agência de viagem. E ela nunca teve ciúmes das cartas de amor que o Carlos Cook recebia no rádio? Sim. Marcação causou uma ferrenha. Como dizia antigamente, marcação homem a homem. Queria saber o que era, por que estava recebendo tal carta. Exatamente. Passou maus bocados? Tem alguma história boa? Nenhuma. Quer dizer, ela sabia que minha função era aquela, né? A função era aquela. Agora, nunca o ciúme interferiu em nada. Carlos Cook, você tem uma história muito interessante de vitória, mas ninguém sabe que logo no começo, Carlos Cook, por exemplo, estava programado para fazer o seu horário ali 4, 5 horas e o locutor seguinte não veio. O Carlos Cook, profissional do rádio, amante do rádio, continuou. Conte essa história pra gente. Como é que foi seu Salomão Pavlovski chegar e perguntar: o que o senhor está fazendo aqui até essa hora? Então, Luiz, um domingo, a programação era eu entrar às 7 horas da manhã e sair a 1 hora da tarde. Aí eu entrei às 7 horas, chegou a 1 hora da tarde, o locutor não apareceu. E aí, para não deixar a rádio sem locutor, eu continuei fazendo o programa do outro locutor. E aí, faltava 10 para 7 da noite, ou seja, fazia 12 horas que eu estava no ar. Chegou o Salomão Pavlovski, e veio de São Paulo, falou: viu, mas você não estava programado para entrar às 7 horas da manhã? Eu falei: sim, entrei às 7 horas da manhã. Então você está 12 horas no ar? Sim, 12 horas no ar. O locutor não apareceu? Não. Ligou aqui pelo menos? Também não. Falei: rapaz, você vai ganhar ponto comigo, viu? Você mostrou que você tem caráter, né? E está sem almoço, sem nada, sem nada. Daí ligou num restaurante que era próximo ali da rádio e ligou e falou: pô, vai um funcionário aí, se dá almoço e janta para ele, né? E aí eu fui lá no restaurante e jantei. Então, a partir disso, a minha relação com o Salomão foi diferente. Ele começou a me enxergar de outra forma. Como um parceiro da... Como um parceiro, né? Não deixei ele na mão. Não deixei a rádio dele na mão, né? E depois, a nossa relação foi muito boa, durante 17 anos. Tanto é que, quando eu saí da rádio, o porquê que eu saí? Bom, eu saí da rádio porque eu montei uma agência de propaganda, né? E aí, veio o aviso prévio para a rádio e ele não aceitou. E como ele estava já com a saúde debilitada, eu não queria deixar ele na mão. Então eu fiquei mais 6 meses na rádio, fazendo o Comes Matinal, e aí, um belo dia, ele me ligou, e aí ele aceitou o aviso prévio, né? Porque também, Luiz, quando abriu a TV Sorocaba, SBT, eu comecei a fazer locução também na TV. Abertura de programas, comerciais. Locutor padrão, né? Padrão. Então, eu fazia a locução na rádio, na TV. Quer dizer,
praticamente o dia inteiro falando, né? Então, e chega uma época que a garganta já não é a mesma, né? Por falar não é a mesma, eu sei que o tempo vai passando, Carlos Cook, mas como era que o Carlos Cook fazia a programação? Como é que era o apresentador? Como é que era que você fazia a sua locução? Até para que as pessoas que estão vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio hoje, possam relembrar Carlos Cook nos anos 70, 80 e 90. Como é que era que o Carlos Cook entrava no ar com aquela alegria, falando para as pessoas? Dá para fazer uma palhinha aí de como era? Não, acho que não dá mais, viu? Não dá. Porque é o seguinte, a intensidade era muito grande. Você tinha 3 horas para você, uma alegria imensa. Então, o locutor do AM, ele transmite alegria. Então, era a mesma coisa de um jogo de futebol, onde o time contrário dá uma intensidade muito grande em ataque. Depois, logicamente, ele cansa, né? O AM era assim, era 3 horas de alegria, de intensa locução, né? E que eu não tenho a voz agora para fazer igual, não tenho. Mas dá para tentar fazer como era antigamente, Carlos? Como é que era? Como é que você entrava no ar? Vamos tentar dar uma palhinha. Logicamente que o tempo passa, a gente sente, mas como é que o Carlos Cook entrava no ar? Olha, eu entrava no ar, porque é o seguinte, eu tinha uma vinheta de abertura que foi gravada na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Eu tinha Você conheceu o Júnior? Sim. Então, o Júnior, quando trabalhava na Vanguarda, que ele fazia os comerciais, o Júnior foi para a Rádio Bandeirantes. E na Rádio Bandeirantes, ele fez uma vinheta de abertura do Convívio Tradicional com o locutor da Bandeirantes, uma vinheta espetacular, mixada. Então, em cima dessa vinheta, e o programa era assim, você tinha a vinheta de abertura, e aí você tinha o prefixo do programa, que geralmente era uma música alegre, né? E eu sempre tentei colocar um pouquinho de jovem nessa música. Então pegava uma música que fazia muito sucesso, mas tinha uma versão remix, só tocada. Então, essa música era o prefixo. E era um batidão legal, e eu fazia a abertura em cima desse batidão, acompanhando a música. Então, a abertura era uma abertura assim, bem programada, né? E depois dessa abertura, você colocava uma música que tinha que ser alegre. Nada música romântica, não. Música alegre. E depois, quer dizer, seguia em frente. Seguia a programação. Música por música. Texto comercial. Agora, no rádio, Luizinho, existe o texto gravado. Que é o spot comercial e o testemunhal, né? Testemunhal. O testemunhal é o que vende. Não quero dizer que o gravado não vende, vende também. Porque o testemunhal, você... dá a credibilidade do apresentador, não é isso? Exatamente. E você pega o ouvinte no contrapé. Por exemplo, se você tem 10 comerciais gravados, vão aparecer os 10. O ouvinte até pode dispersar. O testemunhal, não. Você está fazendo o programa, falando sobre um assunto, e de repente você entra com o testemunhal. E todos os clientes que eu pegava tinha testemunhal. Para valorizar esse cliente. Para valorizar esse cliente, para fazer vender e depois uma renovação de contrato. Carlos Cook, você foi um grande apresentador, ganhou dinheiro com o rádio, vendendo, e tinha muita concorrência entre as rádios na época. Você se sobressaiu muito bem. As outras rádios não ficaram enciumadas, falando, não, esse menino aqui, queremos ele na nossa rádio. Você recebeu convite de outra rádio para trabalhar nessa época? Sim, eu recebi convite da Rádio Cacique, mas não fui, porque eu me identificava muito com a Rádio Vanguarda, né?
E aí, uma vez eu fui na Rádio Cacique para receber uma comissão de agência de propaganda. E conheci o José Rubens Bismara, dono da emissora. Aí, ele que fazia o pagamento, ele falou: com você é o Carlos Cook? Sim. Eu convidei você 3 vezes para vir aqui. Você não veio. Nem resposta você me deu. Mas eu sei, você era uma pedra no sapato que eu tinha. Sempre foi uma pedra no sapato. Mas eu sei por que você não veio. Porque você vestiu a camisa da emissora, da Vanguarda. Né? Então, eu elogio você por isso. Você vestiu a camisa da emissora e não saiu de lá. Foi um grande parceiro da Rádio Vanguarda, do seu Salomão Pavlovsky. Carlos Cook, você foi um grande entrevistador também, falou com grandes artistas, grandes políticos, fez grande sucesso na Rádio Vanguarda, também teve uma breve passagem pela Rádio Nova Tropical, não está mais no rádio, mas tem um grande amor pelo rádio. O que é que você espera do rádio para os próximos 100 anos? Olha, quando surgiu a televisão, falava-se que o rádio ia acabar. Não acabou. E o rádio nunca vai acabar. O rádio hoje tem uma força imensa. Porque, assim, antigamente, a frequência para ir longe, existia um transmissor, tinha que ter potência. Hoje, você faz uma rádio na sua casa e se atinge o mesmo público que uma rádio que tem 100 mil watts. Né? Você atinge o Japão, os Estados Unidos, o mundo inteiro. Uma rádio feita na sua casa. Então, hoje você ouve qualquer emissora do mundo no seu celular. Né? Por exemplo, eu tenho Radiosnet, onde eu ouço qualquer emissora. Concorrência grande. Concorrência grande. E não precisa ter potência. Só internet. Né? Então o rádio hoje, ele está melhor que no passado, porque a sintonia dele é mundial. Por exemplo, eu tenho um rádio como esse aqui. Até hoje eu ouço a BBC de Londres, né? A Deutsche Welle da Alemanha, Nacional da Amazônia, né? Bandeirantes de São Paulo e das Curtas. Ou seja, então, esse rádio, ele fez a função dele. Hoje, na internet, a mesma função que ele tinha, o celular tem. Então, eu acho que o rádio melhorou em relação ao passado. Dá para investir bastante ainda no rádio. O alcance do rádio hoje deixou todas as emissoras iguais. Seja ela comunitária, seja profissional. Deu uma nivelada em tudo. Muito bom. Conversamos aqui com o José Carlos Cook, o Carlos Cook, famoso apresentador, radialista, hoje um publicitário, mas não abandona o hábito de ouvir e de gostar do rádio. Carlos Cook, muito obrigado por ter vindo aqui à Universidade de Sorocaba para falar um pouquinho, né? 1% da sua história, que tem muito mais, com certeza. Nós agradecemos imensamente a sua visita aqui no Laboratório de Comunicação, Rádio e Televisão Uniso, e que você tenha muitos e muitos anos ainda pela frente para contar mais e valorizar a história do rádio. Muito obrigado. Obrigado a você, Luiz, pelo convite, ao Fernando Negrão, e espero ter contribuído de alguma forma com a minha experiência nesses 100 anos do rádio, e agradeço de coração o convite feito e espero logo, logo, né, a gente se encontrar para conversar sobre o veículo que eu adoro, rádio.